Começando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites de notícias do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Flamengo avança, pouco Claudinho e espera final na Rússia para tentar fechar a contratação. Esse jogador acho que é importantíssimo. O Flamengo sente falta de qualidade quando não tem Arrascaeta e não tem Tele Cruz. Gerson tentou suprir, o Lohan por um tempo tentou suprir, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, a última que foi tentado, mas ninguém consegue subir Arrascaeta quando ele está fora do Flamengo. Falta o cara do último passe, falta aquele cara que encontra Pedro na brecha entre o zagueiro e o lateral, consegue meter a bola em profundidade para os pontas. Então, esse cara é o Claudinho, veio para substituir o Arrascaeta. Também pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. É um jogador que tem várias funções na mão de um treinador experiente como Tite. Vai evoluir cada vez mais. E aí tá tempo um Lohan jovem se amadurecer aos poucos. Como o Matheus Gonçalves tem 18 anos também, Lohan tem 17, Matheus Gonçalves 18. Um pouquinho mais avançado, o Vitor Hugo tem 20 já. Então esses jogadores aí vão conseguir amadurecer e também ter um elenco mais composto. E também porque a torcida pede, a torcida quer um time que lute, um time mais experiente, um time que não se entrega, que não erra jogadas poucas. Então o Flamengo necessita de um jogador experiente. Não pode fazer igual fez com o De La Cruz ano passado. Se o De La Cruz tivesse vindo no meio do ano, com certeza o Flamengo teria ganhado na Libertadores e o Flamengo ficou negociando se que ia mais ou menos, que ia pagar menos por De La Cruz, acabou no final do ano tendo que pagar a multa pelo De La Cruz. É essa visão que eu estou querendo passar para vocês, que o Flamengo tem que contratar um grande nome, um grande jogador, tem talento, é habilidoso, é um cara que tem passe, é um cara completo. Então o Flamengo tem que ir atrás. Tanto Paquetá, se há possibilidade de Flamengo contratar Paquetá, pagando Paquetá, que corra atrás, que consiga o dinheiro que pague a vinda do Paquetá. Também o Marco Antônio é o único que eu não conheço, é o único que acho que não me mede nessa negociação. Não é um jogador com nome no cenário nacional nem internacional, mas é um cara que, pelo que eu ouvi falar, é bom jogador. Então, do bom para ser excelente, acho que Paquetá e Claudinho são excelentes jogadores. Então, Flamengo, questão do Flamengo ver o que é melhor, aonde necessita. Eu creio que essa negociação do Marco Antônio está dependendo da negociação do Paquetá, porque se ele contratar o Paquetá, ele encaixaria nessa função onde joga o De La Cruz hoje. Então você teria dois jogadores para a mesma posição, o De La Cruz e o Paquetá. Então não seria necessário um terceiro, que seria o Marco Antônio. Então acho que isso que está atrasando um pouco a negociação. O Flamengo não esperava o Paquetá, mas foi oferecido. Dizer que o Flamengo foi atrás do Paquetá é mentira. Ele foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo aí abriu negociação com o time do Paquetá. Então aí eu acho que o Marco Antônio saía do jogo, o Flamengo teria Paquetá e De La Cruz ali, um reversando com o outro, jogo a jogo, para ter aquele descanso. Com camisa 10 também, Claudinho e Arrascaeta, seria uma boa dupla para um ficar invertendo com o outro para ter descanso, como já tem Bruno Henrique e Cebolinha, como tem na ponta direita Luiz Araújo e Gerson, ou talvez Gabigol e o Luiz Araújo já perca seu espaço. Acho que já pensa em colocar o Gabigol aberto pela direita. Esse último jogo ele já ajeitou jogar um pouquinho mais aberto pela direita. Vamos ver se ganha corpo, Gabigol aberto pela direita, com mais entrega para o time. Vamos para outra matéria do GE. Cebolinha se recupera de lesão e volta a ser opção para Tite no Flamengo. Cebolinha e Bruno Henrique fez falta, falar que não fez, mas fez.
Bruno Henrique fez com o Cuiabá quando machucou logo no início. E no segundo jogo, no jogo contra Fortaleza, o Flamengo não venceu porque não tinha um jogador experiente como o Bruno Henrique em campo que saiba intimidar o adversário, fazer o adversário temer para ele. O Matheus Gonçalves entrou bem, não estou falando que entrou mal, mas questão de nível. O Henrique tem um nível melhor que o Matheus Gonçalves. E para fechar, então a falta de disciplina vai ser muito importante para esse jogo contra o C1 Conte, também vai poder contar com o seu time titular novamente. Outra modalidade é Tigão deixa o Fla e vai para o Clube de Portugal. É aquelas ventas que o Flamengo faz jogadores da base que não tem chance, a gente Tigão não tem chance. O Tite já está olhando, já tem o Cleito que já faz parte do time e tem o Iago que está jogando no sub-20, que o Tite já começa a olhar com ele com carinho. Então o Tigão já ficou fora dos planos. Também nem todos os jogadores da base serão aproveitados, mas seria interessante o Flamengo já começar a preparar a base para suprir o time titular. Mas isso aí é um processo. Eu creio que tinha que prestar o Vitor Hugo para pegar uma experiência. Se vir os jogadores todos, prestar o Lohan, prestar o Matheus Gonçalves, se trazer o Emerson Royal, prestar o Wesley para se encorpar e retornar ao Flamengo. Isso aí é muito importante para o atleta sair e voltar. Normalmente o Flamengo empresta e quando o jogador volta já não tem mais chance no elenco e é mandado embora. Isso aí é um pensamento errado do Flamengo. Ou o Flamengo também pode colocar uma multa no contrato, que o Barcelona usou isso com o Puyol, com o Piquet, eu acho que também fez isso, que o Flamengo, o Barcelona vendia o atleta, mas tinha a opção de recompra. Então o Flamengo pode fazer um contrato assim de vender, mas tem uma multa de recompra desse atleta para o Flamengo, caso o atleta se valorize, o Flamengo tem o interesse em recontratar ele. Eu acho que o Flamengo poderia também ir por esse caminho. Se fosse assim, o Flamengo poderia já Muniz e João, como estão bem na Inglaterra, pensar em repatriar eles ao Flamengo. É um mecanismo que tem de venda e recompra que o futebol europeu utiliza muito. Coluna Fran, ataque ofensivo, defesa vazar. O Flamengo leva 50% dos gols do Brasileiro 2024 no período da Copa América. Então vamos lá, vamos avaliar isso. O ataque do Flamengo segurou o Flamengo na liderança por bom tempo, qual que perdeu na última rodada, mas o sistema defensivo caiu muito. Engraçado com o De La Cruz a saída do time do Flamengo fica mais ofensivo, mas porém tomava menos gols. Não dá pra entender. Hoje o Flamengo jogou a última rodada com a ala, e aí pro o Ala e o Ortiz e tomou mais gols. Eu creio porque o Flamengo marcar mais pressão. O Flamengo parou de marcar pressão e se recuou muito. Então os gols que o Flamengo está tomando são gols pouco. O Wesley de cabeça, aquele gol do Cuiabá que pode desviou no pé do Davi Luiz, entrou. Então foram gols poucos que o Flamengo tomou, mas que tinha o Flamengo da liderança. Então vamos continuar falando aqui. Coluna do VAR, estádio Mané Garrincha, abre setor extra para jogo do Flamengo contra o Cristiano Brasileirão. Notícia do Coluna Fran, o Flamengo já comprou 80% dos ingressos, o estádio está lotado para apoiar o Flamengo. A torcida outra vez vai incentivar o time e isso é muito importante. E a última para fechar, do lance, Gabigol, boa notícia,
em derrota do Flamengo para o Fortaleza e mostra que pode ser útil em possível fim de ciclo. Eu creio que cada vez mais acho que a Gabigol está permanecendo no Flamengo do que saindo. Só entrar no último jogo dele mostrou como ele quer ficar. O gol, a comemoração do gol dele é um cara que como um torcedor. Então, eu creio sim, a questão dele continuar não quer dizer que ele quer ser titular. Ele vai ser titular. O problema é que ele tem que achar o espaço dele, tem que achar o futebol dele, tem que ter a entrega dele, assim para me renovar. Mas ele muda o jogo quando entra numa partida, isso aí qualquer um pode reconhecer isso. Ele entra e muda a cara do Flamengo. Então, finaliza a análise para de hoje. Amanhã eu retorno. Mudei, antigamente gravava 3 vezes por dia, agora estou gravando só uma, porque a vida fez adaptações e eu tenho que adaptar o que a vida vem me mostrando. Então, amanhã eu volto uma análise para comigo, Eduardo, se Deus quiser.